Um desejo não atendido. Um castigo não merecido. Uma punição severa. A filha revela o que foi escondido. Eu sou Marta Zanotto. E o Rafaela Novaes. E sejam bem-vindos ao Artbug. E o vídeo de hoje é muito especial e é por isso que nós estamos aqui em dose dupla. A gente vai contar a história da Maia Mesquita, vulgo, na verdade, o nome dela é Elis Almeida, certo? Mas lá no Wattpad ela é conhecida como Maia Mesquita. O perfil dela é um pseudo, né? Pseudo, então ela é uma escritora, ela já tem o livro dela publicado, então ela tá contando ali pseudos daquela história já publicada. Então ela tá ali em andamento pra ser publicado na Amazon. A história dela, mais pra frente, provavelmente vai ser publicada na Amazon. O nome da história dela é A Colina das Fadas, a misteriosa vida de Lan O'Brien. Exatamente. Tipo, a gente tá conhecendo aí a história dessa rainha das fadas, né? Ali a líder das fadas e tudo mais. A história, ela se passa num mundo paralelo, numa floresta. E nesse mundo paralelo, uma rainha governa, que é a Aibel, me perdoa se a pronúncia estiver errada. É a Aibel, ela comanda esse reino. Porém, ela tem tudo, né? O amor dos seus súditos e tudo mais, porém ela não tem o amor de um companheiro. E ela quer um companheiro. Ela sente falta disso. Exatamente. E ela deseja isso. E aí ela vai atrás, né, do namorado aí. E um dos pretendentes dela, que mais chama a atenção dela, né? Seria o rei dos dragões. Comandante dos dragões. E é o Ciarron, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Ciarron. Porém, o senhor Ciarron não tá nem um pouco interessado, não é mesmo? Não tinha muito interesse. Ele não tava muito interessado, não por nada, porque ela é incrível, mas por orgulho mesmo e porque a principal característica deles é a liberdade. Então, se prender uma mulher, estaria tirando a liberdade dele. Então, como é que ele vai liderar o pessoal, não é mesmo? Então, ele rejeita ela. E em um momento da história, a nossa rainha acaba indo para uma próxima reencarnação. Isso, na verdade, assim, por conta disso, dessa rejeição, ela chega à ruína, por conta disso. Mas vocês têm que ler pra vocês saberem. Entender por quê, como é que isso acontece. Mas ela chega à ruína por conta desse desejo, por conta desse amor não correspondido. Daí a gente pula pra reencarnação dela, é uma criancinha, 4 anos de idade, né, já no mundo realmente do ser humano. Então ela sai desse mundo paralelo, que seria ali uma floresta meio que abandonada pela humanidade, a gente meio que não conhece aquilo, e aí ela volta pra uma realidade ali humana, certo? Ela tem uns 4 anos, mais ou menos, a gente começa a acompanhar a vida, aí ela já é Lana. Ela deixa de ser a Aibel pra ser Lana. E ela não reconhece que ela é a rainha do... Ela não lembra dessa vida dela antes Só que vai acontecendo coisas muito estranhas, assim, né? Numa parte da história, uma pessoa diz que ela é muito precoce, né? Isso. Que ela né? começa a mostrar os poderes dela muito precocemente. Então isso é perigoso. Então a história gira em torno disso. Nesse novo lembrando, mundo, assim, né? ela lembrando que... Se reconhecendo como algo... Exatamente. A Aibel. E aí que vem, tipo, o ponto, que eu fiquei um pouco confusa, mas a escritora tenta explicar. Que, tipo, não é que a Aibel é um outro ser dentro dela. Ela usa até o exemplo do X-Men, que eu achei bem legal. Da Jean Grey, aquele negócio da Fênix e tudo mais. Eu fiquei um pouco confusa, confesso. Mas a Aibel é tipo um superego dela, não sei. Não, é como se fosse um lado dela. Ela. Mesmo não sendo ela. É mais ou menos basicamente isso. É como se você fosse tentar entender a Trindade, você não vai conseguir. Porque 3 em 1, é basicamente isso. Eu acho que é daí que trouxe essa ideia dela. Mas eu acho muito fenomenal, assim, ainda mais na infância, porque ela conversa com os animais, tá ligado? Ela ouve nitidamente, né? Aí você vai conhecendo a história e em vários casos. Tem até uma parte que a borboleta fala, minha rainha, com ela. E ela corre e fala pros pais. Ela criancinha, ela tipo, não, mas a borboleta falou comigo. Depois ela, não, que... E é muito interessante isso, porque ela entende que ela tem uma conexão com a natureza fora da realidade. Desde nova, sabe? Desde muito jovem ela tem uma conexão ali. Só que, pelo que eu entendi, tipo, na cabeça dela, pelo menos quando ela era novinha, tava tudo bem. Era só imaginação, né? E em um determinado momento da vida dela, ela percebe que aquilo não tá tudo bem. Que aquilo realmente é uma coisa assim que... É um problema. É um problema, aquilo não é normal. E vai acabar prejudicando ela. Em algum ponto. E um detalhe da história
a narrativa da autora. Ela conversa com a gente. A história é narrada... É em primeira pessoa, só que a própria personagem fala em terceira pessoa. Sim. O que deixa a história muito mais intrigante. Então ela contando da infância dela, sabe? Isso. Tipo, aconteceu isso aqui comigo. Só que naquela época eu não tinha a ideia que eu tenho hoje. Então se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito isso, eu não tinha feito aquilo. Ela E ela contou uma faz uns história. comentários muito engraçados, sabe? Muito Muito cômicos, sagaz, assim, né? Você pega uns pontos. Mas eu achei muito interessante, você começa nessa narrativa dela na infância, né? Dela lidando com essa descoberta de que, na verdade, ela é outro ser, ela tá meio reencarnado, a gente não sabe, a gente não dá pra entender direito. Mas ela é super protegida pela avó. Uhum. E ela tem uma conexão muito íntima com o primo. Sim. Isso é muito interessante e real, assim. É bonito, né? Você vê bonito. É legal de ver essa conexão dela com algumas pessoas da família dela. E com os amigos também, ela tem uns amigos dela. Exatamente. Daí, nessa época, a gente tá falando da infância dela, né? Uhum. Então, nessa época, a gente vai conhecendo a Lana, criança de 4 a 7 anos, a gente vai acompanhando, assim. E aí os pais resolvem vir pro Brasil. Então, ela tava na Irlanda, né, irlandesa, e os pais empresários decidem vir pro Brasil. E decidem vir... Feira de Santana, interior da Bahia. Então, ela sai da Irlanda pra vir pra outra realidade, uma realidade mais quente, ela mesmo fala, que é um bafo quente, assim, né? E ela detesta vir pra cá, né? Ela detesta ter que sair do país dela por conta dos negócios do pai. E é nesse momento que a gente entra na fase da Lana adolescente. 14 anos. Mais ou menos. Aquela famosa adolescente um pouco revoltada, talvez. Sim, um pouquinho. E é nessa adolescência dela que as coisas que vai mudar. Que ela vai entrar em outro patamar, assim, né? No começo da vida dela sobrenatural, podemos dizer assim. Isso. E a história é daí pra melhor, sabe? Esse começo é magnífico e a Cara, de verdade. A gente leu boa. assim, ó. A gente leu juntas, né? Um foi lendo um capítulo e tal. Uhum. Foi... Cara, a gente devorou o texto. Ela escreve de um jeito fenomenal, gente. Fenomenal. A história é intrigante, a história é viciante. Você quer saber, tipo, você meu fica Deus, curioso. mas quando que ela vai saber que é Abel no começo? Você fica, mas quem é Abel? E você quer descobrir também o que tá acontecendo. Porque, assim, o que a gente percebe, na verdade, é que o cara que, na verdade, ela foi pra ruína, que a gente não vai lembrar exatamente o nome dele agora, né? O Ciarro, isso. Ele quer vingança. Porque por algum motivo, ela acabou com a... vai descobrir. Talvez ela acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele? Talvez ele não gostava dela, e aí? A gente não sabe. Mas ele volta pra procurar ela, pra arruinar com a vida dela. E aí vira É tipo uma perseguiçãozinha, né? Ele uma perseguiçãozinha. Mas aí vira já uma história de ficção adolescente, Eu lembro né? daquela cena dela com o menino. Do primeiro beijo dela. É muito hilário, é muito engraçado. Maravilhoso. Vocês têm que ler, é fenomenal. A história é fenomenal, gente. De verdade, fica aqui a nossa recomendação. Surreal a história, gente. Muito boa, muito gostosa. Muito boa. A escrita da autora é muito boa. Ela é muito cômica, engraçada. Nossa, eu amei os comentários que ela faz, sabe? Como a Lana do futuro, comentando sobre a Lana do passado, da infância e da adolescência. Nossa, eu achei isso maravilhoso. E eu fiquei curiosa pra ver outros pseudos dessa mesma história. Sim. Já que é um pseudo, eu fiquei curiosa. Falei, tá, mas e a outra história? A história original? Queria conhecer, queria saber como é que é. Eu acredito que a história original não tem esses comentários dela, né? Provavelmente. Ou tem, não sei. Ou vai pra outro caminho. Ou talvez seja só a Ibel, talvez não tenha a Lana. Ou seja, eu acho que é a narrativa, a mesma narrativa, só que um pouco mais centrada, talvez, não sei. Não sei, pode ser. Outros personagens a gente não sabe. Acho que não, acho que é a mesma coisa, né? Assim, não tem muita diferença. É como se fossem finais alternativos. Tá ligado? Finais alternativos. Acaba de tal forma, não, mas nessa história aqui acaba... Como se fosse uma fanfic da própria história dela. Seria isso. Legal. Mas, muito gostoso mesmo. Vocês têm que ir lá conferir de perto. Cara, eu de verdade, eu fiquei assim, como que tem uma história dessa perdida no Notepad? Uhum. E eu fiquei assim, porque eu falei, cara, é muito bom isso aqui, como que ela não tem reconhecimento? E realmente, o reconhecimento dela não é muito grande. Como deveria ser. Como deveria ser, porque a história é muito boa, cara, muito boa. Muito boa, real. Então, gente, fica aqui nosso agradecimento por ela, né? Pela Maia ter nos permitido divulgar a obra dela, que é realmente surreal, de tão boa. E você precisa conferir, não é nenhuma opção. Ah, eu vou deixar lá na lista. Não. Você vai lá e vai conferir. Você tem que conferir. E aí, se você curtiu esse vídeo, você já sabe, a história dela tá aqui na bio. Curte, comenta para outras pessoas conhecerem essa história que é muito boa e as pessoas precisam conhecer. Tem uma boa história? Comenta essa história aqui, deixa um link que a gente vai adicionar na lista. Exatamente. Então, é isso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.